Eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Aquele tema sobre o qual é sempre meio estranho de falar quando se tem de falar na primeira pessoa, sabem? Fica sempre bem mais fácil dizer que é a história de uma amiga, ou de um amigo, ou de um primo, alguém. Sim, hoje vamos falar sobre sexualidade e também sobre sexo. Coisas distintas, como ficou claro nesta nossa conversa. Se é tramado retomar hábitos em tantas áreas da nossa vida, com todas as mudanças que ocorrem, com todas as preocupações, com a carga de cansaço sem par, onde fica espaço, tempo e vontade para pensar sobre sexo? Já para não falar nas alterações físicas que acarretam muitas vezes quebras na confiança, na autoestima e, consequentemente, na segurança para se expor ao parceiro ou à parceira. Falamos sobre tudo isto com a sexóloga Vânia Belis e, enquanto pais à experiência, também falamos sobre o lugar do tema sexualidade no crescimento e desenvolvimento de uma criança. E juramos, tentamos não corar, nem gaguejar, nem enrolar, mas Isso. Não enrolemos mais também por aqui e passemos então à nossa conversa. Para começar, e porque não há outra forma, muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui connosco, falar um bocadinho connosco. Este é sempre um tema controverso, é um tema que eu acho que todos temos muita curiosidade em falar sobre sexo, mas depois temos todos muita vergonha e coramos ainda um bocadinho quando temos de falar sobre o assunto. Por isso, muito obrigado, Vânia. Obrigada eu pelo desafio e ainda bem que vocês consideram este tema importante, porque realmente às vezes tenho a sensação que remo um bocadinho contra a maré, mas pronto, mas acho que também teremos a oportunidade para falar aqui um bocadinho dos desafios, não é? Que é abordar estas temáticas, principalmente em contexto formal, e por isso agradeço o vosso interesse neste tema e levarem às famílias este assunto tão importante. Aliás, é um bocadinho por essa ideia geral que ainda existe que vamos exatamente começar. Pela realidade que chega até à Vânia, como é que diria que está a saúde sexual no nosso país e inclusive a literacia também sobre o assunto? Bem, nós temos tido algumas mudanças, não é? Nós temos que ter em conta que vivemos um período de grande repressão, no período em que vivemos em ditadura, não é? Em que homens e mulheres tinham oportunidades e direitos diferentes, em que a sexualidade era vivida de uma forma completamente diferente. E realmente as mulheres, principalmente as mulheres, emanciparam-se e acabaram por ter uma vida profissional mais ativa, ter um papel diferente na sociedade e realmente tivemos mudanças. Agora, os últimos anos não têm sido muito fáceis, não é? A situação pandémica complicou aqui um bocadinho o relacionamento das pessoas. Agora temos este cenário que também não é nada favorável de guerra e agora de uma possível crise económica, portanto, tudo o que mexa com o emocional das pessoas acaba por influenciar a sua vida íntima, não é? Porque a nossa intimidade não se faz só de genitais e de corpo, não é? A nossa intimidade também se faz-se e muito de toda a parte emocional. E todas estas questões acabam por ser variáveis externas que vão condicionar a nossa sexualidade. Porque falar e sexualidade não é só e não é apenas sexo, não é? Depois, a nível educativo, por causa de justificar aqui a questão da literacia, nós temos uma lei que obriga a educação sexual desde 99. Depois existem uma série de portarias que apoiam essa lei, não é? Que dizem como é que as coisas são para ser feitas, orientam, mas a verdade é que continuamos a ter muita resistência nas escolas de se abordar o tema da sexualidade. Portanto, eu tenho verificado, claro, que existem melhorias no conhecimento das pessoas, não é? Eu em 2009 fiz um estudo sobre a sexualidade feminina e sobre a masturbação e na altura encontrei cerca de 10% das mulheres que diziam que nunca tinham tido um orgasmo, mulheres que diziam que tinham o orgasmo com o clitóris mas depois não sabiam onde é que ele ficava. Pronto, nós continuamos a ter dificuldade em conhecer, porque continuamos a ter dificuldade em falar sobre os assuntos, não é? Nós continuamos a ter em todos os espaços tabu em relação ao tema da sexualidade. Depois temos também
uma influência por parte da religião, não é? Somos um país católico, cristão, católico, não é? E isso também influencia bastante. Ainda hoje, há cerca de um post que foi publicado, enviaram-me uma mensagem que dizia: uma amiga minha diz que é contra a educação sexual e que o padre da paróquia já disse para os pais estarem atentos ao que é que as pessoas andam a ensinar na escola. Portanto, eu acho que preocupa muito as famílias que se ensinem temas da sexualidade, mas não preocupa outros temas que são tão ou mais importantes, não é? Portanto, há aqui uma série de hipocrisias e de enfiar a cabeça na areia, e as pessoas continuam a não perceber a importância disto, mas depois fica toda a gente muito chocada quando todas as semanas há casos de abuso sexual com crianças, não é? Ninguém reflete sobre os perigos e os riscos que existem em relação à erotização das meninas, ninguém reflete sobre os cenários de violência que as crianças são expostas a toda a hora nos mídia. Portanto, está toda a gente a fazer de conta que não quer ver isto, não é? E realmente a verdade é que eu concordo que é muito importante capacitar quem trabalha nestas áreas. Sabemos que o pessoal docente não tem formação, não é? Também é muito essa a minha luta. Eu costumo sempre dizer, quando me convidam para ir às escolas, eu acho que é mais importante dar formação aos técnicos e aos profissionais nesta fase, não é? Que são eles que estão com os meninos e meninas todos os dias, do que propriamente ir à escola fazer uma sessão de uma hora e vir-me embora. Claro. Não é? Pronto, portanto, acho que é muito importante apoiar os pais, porque quando eu converso com os pais e eu lhes digo o que é que nós vamos falar, os pais valorizam. Portanto, acham que há um bicho-papão, as pessoas têm medo de uma coisa que não conhecem. Porque... Completamente. Tem medo que vá ali mostrar filmes porno ou qualquer coisa assim. Há pessoas que me dizem assim, mas o que é que tu vais ensinar sobre sexualidade a uma criança com 4 anos? E eu, muita coisa, e as pessoas ficam assim, como assim? E eu, sim, falo sobre o que é o corpo, como é que é o nosso corpo, o que é um corpo saudável, não é? Eu este verão fiz sessões até de alimentação, porque para o corpo ser saudável, nós também temos de nos alimentar bem, não é? Claro. Portanto, as emoções, as diferenças do corpo das crianças e dos adultos, a gestão da privacidade, o respeito pela diferença e pelo outro, o que é que são famílias, não é? Portanto, tudo isso eu tenho que ensinar, porque infelizmente nem sempre essa aprendizagem vem de casa, porque existem muitos tipos de famílias que não têm capacidade para falar aos seus filhos ou filhas de um conjunto de coisas, não é? E vamos ver uma coisa, educar para a sexualidade, nós educamos com base nos direitos humanos. Eu percebo que existam, por exemplo, famílias que são homofóbicas e que são contra a homossexualidade. Agora, as pessoas têm o direito à sua orientação sexual, não é? Exatamente. Portanto, independentemente da família achar isso uma coisa bizarra ou anormal, não é? A escola tem a função de explicar que as pessoas têm direito à sua escolha. Da mesma forma que eu tenho que respeitar uma pessoa que é do Benfica, sendo eu do Sporting, da mesma forma que eu tenho que respeitar uma pessoa que tem uma cor diferente da minha. Eu acho que é a base da relação humana uns com os outros. Portanto, nós também trabalhamos isso, não é? Claro que quando chegamos aos jovens no secundário, não é? É claro que eles também, que também falamos de emoções e essas coisas, mas a verdade é que eles querem saber como é que as coisas funcionam. Claro. É outra etapa, exatamente. E todos nós nos lembramos de pôr preservativos em esferovite, em pênis de esferovite na escola, que era a única coisa que tinham lá a falar, era da prevenção da gravidez e das infecções. Certo. E continuamos a fazer a mesma coisa. Claro. É? Eu vou às escolas e, quer dizer, eu acho que agora até há menos do que havia. Então agora, nestes últimos 3 anos, não tem havido nada. É claro. É? Pronto. Portanto, há aqui um fosso, nós temos aqui um grupo que começou a puberdade e iniciou a adolescência, que não teve acesso à educação sexual, portanto há 3 anos que está tudo parado nas escolas, educação para a saúde, não é? Isto é uma coisa que me preocupa, porque eu continuo a ter rapazes e raparigas a escrever-me e a perguntar-me coisas como se eu me limpar com a toalha do meu namorado engravido, não é? Aquelas perguntas que nós antes líamos na Maria. Na Maria.
Não, claro, ou mesmo naquelas revistas que eu me lembro de que nós tínhamos na adolescência, a Super Pop, a Bravo. Pode não aparecer na caixinha das perguntas dos jovens. Uau. Portanto, e os adultos continuam a ter muitas dúvidas, as pessoas continuam a marcar uma consulta para dizer, olha, vim aqui com a minha senhora porque ela só tem orgasmos com o clitóris. E eu pensei assim, pronto, lá vou eu ganhar a linha da consulta, né? Mas agora vou ter que explicar um bocadinho sobre anatomia, sobre prazer feminino, não é? E lembro-me quando eu lancei o livro Ponto Q, que na altura houve pessoas que disseram que gostavam muito de ler o livro, mas tinham vergonha de comprar. Mas quando saiu as 50 Sombras de Grey, havia mães no treino de futebol dos filhos a ler as 50 Sombras de Grey, não é? Portanto, tudo isto é muito estranho e às vezes é tudo muito... Às vezes fico muito incomodada com certas coisas, mas continuamos. Nós também temos de tentar perceber porque é que as pessoas têm dificuldade, não é? Agora, também falta muito a nível da saúde apoio, não é? Seja do planeamento familiar, seja os casais adultos que não têm um acompanhamento em sexologia que deviam ter. Portanto, acho que há muita coisa para fazer, não é? E é por isso que também estamos aqui. Exatamente. E para quem trabalha nesta área, é mais difícil obter pistas, ou seja, dos problemas das pessoas ou apontar um caminho? Pô-los a falar, é mais difícil? Vamos ver uma coisa, eu tenho uma posição muito privilegiada porque através das redes e através dos meus contactos eu recebo perguntas todos os dias, não é? Eu tento responder sempre às pessoas, tento que as pessoas percebam que é difícil. Uma coisa é uma pessoa ter uma dúvida que seja uma coisa fácil de esclarecer, uma coisa é a pessoa ter um problema, e às vezes há pessoas que me escrevem páginas A4 do Word inteiras a contar a sua vida íntima, não é? Pessoas têm necessidade de expor isso e não sabem a quem. E às vezes eu digo às pessoas, olha, eu quero tentar ajudar, mas compreenda que é muito difícil numa mensagem do WhatsApp eu resolver o seu problema, não é? Agora, claro que eu tento sempre que as pessoas não fiquem sem resposta. Agora, as pessoas quando procuram é porque estão em sofrimento, não é? Porque estão com uma dificuldade ou estão no limite e procuram ajuda, não é? Eu tento sempre, eu tenho um serviço gratuito que está associado à Control, mas nas minhas redes eu também recebo pedidos de ajuda, não é? E de todas as faixas etárias. E acho que é muito importante e tento sempre responder às pessoas e orientar, indicar caminho, não é? Mas quando as pessoas vêm até mim, elas vêm com vontade de falar. O problema é que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber que estão com um problema ou com uma dificuldade, não é? Os homens procuram mais rápido, não é? Porque o homem, se tiver uma falha, é algo que mexe bastante com a sua masculinidade. As mulheres normalmente procuram quando são encostadas à parede pelos parceiros, em que os parceiros dizem, olha, temos que resolver isto porque há alguma coisa que se passa, não é? E a sexualidade feminina é muito complexa porque, não estou a dizer que a dos homens é mais básica, não é nada disso, mas a verdade é que nós, as mulheres, temos uma influência muito grande de uma série de coisas que acaba por dificultar a nossa predisposição para o sexo, o nosso desejo, não é? Os homens não são tão sensíveis nesse aspecto, porque nós basta termos um quilo a mais às vezes, não é? Para já não termos desejo, basta a nossa autoestima, a autoestima das mulheres é extremamente importante para o sexo, não é? E nós passamos por muitas fases da nossa vida, a gravidez, o envelhecimento, e tudo isso é altamente estereotipado e nós acabamos por muitas vezes sucumbir a essas coisas, não é? Ainda agora estava a preparar uma apresentação para um congresso sobre envelhecimento e sexualidade e nós achamos que o sexo é uma coisa para as pessoas mais jovens, como se as pessoas mais velhas... Vivemos num país que a maior parte são idosos, mas achamos que os nossos idosos não fazem sexo, não é? Portanto, temos aqui problemas, não é? Porque um dia alguém também vai ter que falar sobre a sexualidade dos idosos, não é? Completamente. Eles vão ser a maioria, ninguém vai falar sobre isso. Quando formos a voz à experiência, Prometemos. convidamos a Vânia e falamos sobre isso.
Fica já combinado. Não, mas vai ser preciso, como é óbvio. Aliás, e agora acabas por falar de uma coisa que vai conduzir àquilo que é a próxima pergunta. As pessoas realmente às vezes só procuram ajuda quando são confrontadas com o problema. A parentalidade, a gravidez, muitas vezes pode ser o clique, e normalmente é um clique para descobrir problemas que já existiam ou espoletam realmente novas questões que o casal, seja lá qual for a sua constituição, acaba por enfrentar nessa fase. Eu acho, é assim, eu não sou mãe, por opção, mas acho que as pessoas têm que pensar muito bem antes de ter filhos. E eu costumo dizer, os filhos não salvam casamento nenhum, muito pelo contrário, não é? Os filhos trazem muitos desafios ao casamento e à relação, e se as coisas estão frágeis, vão ficar piores, não é? Normalmente. E isto tem a ver com muita coisa, tem a ver com o casal que acaba por começar a dar atenção às crianças, como é normal, não é? Portanto é normal que isso aconteça, passa por tudo aquilo, tem a ver também com aquilo tudo que as mulheres passam e que muitas das vezes o casal não tem acesso à informação. É uma pena que as mulheres gastem tanto dinheiro nas preparações para o parto e depois não exista na preparação para o parto praticamente nada sobre as questões da sexualidade que são tão importantes. Eu conheço casais, porque eu fiz parte num centro de saúde no Algarve da preparação para o parto, num projeto que havia num centro de saúde público, e ouvíamos pessoas que não tinham sexo a gravidez inteira, no pós-parto não tinham sexo, e às vezes a primeira relação sexual acontecia quando a criança já tinha quase 1 ano, portanto estamos a falar de quase 2 anos sem sexo, não é? Por muitos motivos. Claro que sim. Seja porque houve um problema na gravidez, seja porque houve uma perda e a pessoa tem medo e não vai querer fazer, apesar de nós termos que abordar as pessoas no sentido de lhes mostrar muitas formas de satisfação, não é? Que não inclui só a penetração, não é? Porque é outro problema que nós também temos. E depois, claro que um bebê muda a vida de um casal, não é? Para já muda logo a da mãe. A mãe, a partir do momento em que amamenta, é as noites, é a prolactina que inibe imenso o desejo, a falta de lubrificação, é os questionamentos todos que as mulheres sentem em relação à pressão de agora sou mãe, não é? Deixo de ser só a amante e a mulher, agora sou mãe, não é? A mudança que ela tem em relação a todo o seu corpo, não é? Mulheres que me disseram, o meu marido, nunca mais consegui que o meu marido me tocasse no peito, porque agora o peito é o sítio que alimenta o meu bebê, e mudei o meu corpo e agora não estou bem com o meu corpo, bem, tudo, o cansaço, portanto, são momentos de muitos desafios, e se o casal não estiver muito unido, e se não houver muito diálogo, e se as pessoas não forem compreensivas, é muito fácil acontecer qualquer coisa à relação, não é? Por algum motivo se costuma dizer que a primeira crise no casamento às vezes acontece após o nascimento dos filhos, porque há um distanciamento que faz parte do ponto de vista biológico, a falta de desejo da mulher serve para permitir que ela se vincule ao seu bebê, não é? Isso também acontece noutros sítios, noutras espécies, Claro, não é? claro. As mães que não têm raciocínio, não é? Que não têm pensamento, afastavam-se das suas crias. Então há necessidade aqui da ligação, e a biologia é muito fantástica, desliga a mulher do desinteresse, não é? É incrível como parece que tudo é automático, é verdade. E claro que os homens aqui no meio disto tudo ficam muito perdidos, não é? Porque é o que é que está a acontecer, porque é que isto agora está a acontecer, porque também ninguém aborda nada com eles, não é? E então, claro que isto traz muitos desafios. Até nós falamos uma coisa muito interessante que às vezes até costumo dizer, que é nós temos muita preparação pré-parto, mas nenhuma preparação pós-parto. Que se calhar às vezes é tão mais complicado, e nós passamos por essa situação, é tão mais complicado que o próprio parto. Mas pronto, avançando, que eu tenho aqui uma pergunta muito, muito direta. Não havendo qualquer contraindicação, pode-se ou não fazer sexo na gravidez? Sim, pode, sem qualquer problema. Todas as práticas, todas as formas, desde que não exista nenhuma contraindicação médica. E pode até ser uma oportunidade para ser mais criativo, digamos assim, porque lá está, há uma barriga. Há mulheres que até têm mais desejo durante a gravidez, não é? Depende depois muito como vai ser vivida essa gravidez. Portanto, não há qualquer inconveniente se estiver tudo bem e se não houver nenhuma contraindicação médica.
E acho que a Vânia de alguma forma já falou disso, mas nós mulheres, efetivamente, somos todas diferentes, passamos a gravidez, há ali o pós-parto, há efetivamente uma mudança na libido provocada também por esta mudança hormonal que acontece ao longo destas etapas, gravidez, parto, pós-parto? Ah, sim, claro, não é? Porque as hormonas são responsáveis são muito importantes na nossa resposta sexual. E, por exemplo, esta fase do aleitamento, não é? Da amamentação, enquanto as mulheres dão de mamar, não é? A produção da prolactina, ela vai fazer com que a mulher tenha um desejo muito baixo. E depois, simplesmente o facto da mulher estar mais cansada, não é? Por si também acaba por trazer aqui dificuldades na intimidade. Mas do ponto de vista das hormonas, claro que sim. Claro que provoca grande revolução. E além das hormonas, e aqui acaba por ser também uma partilha, uma coisa que me atormentou, digamos assim, o espírito, era muito, lá está, o corpo, não só a parte física, mas depois também foi um parto com episiotomia, agora estou a pensar se estou a dizer bem a palavra, com episiotomia, e também acabou por levar muitos pontos, e eu tinha uma sensação terrível de medo. Sim. Há muitas mulheres que têm medo de retomar a sua intimidade, por isso é que muitas das vezes procuram o ginecologista, e outras vezes o que eu costumo sempre aconselhar é, antes da primeira vez, após o nascimento do bebê, experimentem usar um brinquedo, experimentem usar um estimulador antes da penetração, usem um bom lubrificante, porque a amamentação também retira muito a lubrificação à mulher, portanto, optem por ter um bocadinho mais de paciência, e se os dedos entrarem sem dor, se o pequeno vibrador ou dildo ou o estimulador entrar sem desconforto, então o pênis também não vai causar desconforto, não é? Portanto, poderá começar-se por aí. Às vezes existe também muito desconforto que também é psicológico, e que a mulher vai ao ginecologista e o ginecologista diz, não, está tudo bem. Não, tá, e a mulher continua a sentir-se desconfortável, por isso é que além, e às vezes não é só psicológico, e claro, o ginecologista não encontra. Por isso é que eu gosto também muito dos colegas da fisioterapia pélvica, que têm uma capacidade de avaliar aquela estrutura mais precisa do que o próprio médico, não é? Porque eles trabalham com músculos, trabalham com a pele e toda aquela estrutura, e eles têm um conhecimento diferente. O médico olha, vê canal vaginal, está tudo bem, parece que está tudo bem, mas depois pode haver aderências, pode haver ali qualquer outra coisa que não tenha realmente ficado bem. E há muitas mulheres que se queixam no pós-parto. Há mulheres que se queixam de dor, há mulheres que a cicatrização não ficou bem feita e sentem ali qualquer coisa, há mulheres que sentem ficaram mais apertadinhas, há mulheres que dizem o contrário, que ficaram com uma sensação de relaxamento, muitas ficam com incontinência urinária de esforço, que é muito frequente e também é muito silenciado, não é? Há mulheres muito novas que ficam incontinentes, não é? Pronto. Sim. E isto também tem que ser falado, claro. E tudo isto muda a relação que a mulher tem com o seu corpo, e tendo em conta que somos bombardeadas constantemente com perfeição e com estereótipos em relação à nossa imagem, isso é o suficiente para depois eu não estar bem na minha intimidade. E às vezes os homens dizem, mas estás ótima. Pois, mas eu não estou bem, e o que importa sou eu, não é? E aí o diálogo é a única forma. No trabalho de equipa. Claro, mas às vezes não é suficiente, porque o nosso parceiro pode-me dizer, estás ótima, eu adoro, e até gosto mais das tuas maminhas assim. O peito é outra coisa que também se transforma muito, não é? Muito. E a pessoa dizer, não, mas o problema é que eu já não reconheço este corpo, eu não estou bem no meu corpo, não é? E eu acho que a pressão em relação ao corpo e imagem nunca foi tão grande como agora. Completamente. Redes sociais, claro que sim, imediatismo. De imagem, não é? Portanto, eu vejo a quantidade de mulheres que recorrem neste momento à cirurgia estética, que é avassaladora, não é? Portanto, temos que pensar, não é? O corpo altera-se, nós temos um ciclo de vida, nós envelhecemos, porque é que estamos sempre a dizer que os homens ficam charmosos e as mulheres ficam velhas, não é? Às vezes vemos na internet, quando abrimos a internet, há certos motores de busca que dizem, veja como a não sei quanta está agora 30 anos depois, mas eu não vejo isso em relação aos homens.
não É é? verdade, É verdade. verdade. Muito O verdade. cabelo branco nos homens é charme. Até quantos pais melhor, enquanto nós não temos de ir a correr para o cabeleireiro porque se Pintar. vê as raízes. Não é? Portanto, há aqui uma série de pressões que são muito inimigas das mulheres, não é? E depois também houve aqui movimentos sociais que se alteraram, as mulheres estavam muito habituadas, durante muito tempo tiveram muito em comunidade, com as mães, com as tias, com os avós, e hoje não, hoje vivemos sozinhas praticamente, não é? Já não temos essa rede. E claro que tudo isso traz consequências, as mudanças sociais têm sempre consequências positivas e negativas. Claro. E Vânia, quando há este tipo de bloqueios com que estamos aqui a falar quase desde o início, o papel do outro, do companheiro ou da companheira, é essencial, ou seja, tem que ser ele ou ela a criar também alternativas, a desbloquear mais este lado ao outro? A insegurança. Vamos ver uma coisa, o papel do parceiro ou da parceira é muito importante, mas muitas das vezes o que as pessoas reportam é uma sensação de pressão por parte do outro, não é? A cobrança, mas este mês ainda não aconteceu nada, no outro mês também não aconteceu nada, pronto. E muitas das vezes não é de propósito, só que nós temos que falar sobre as coisas. Às vezes depois já é uma insegurança quase partilhada, a minha insegurança alimenta a insegurança do outro, do que está comigo. Agora, há coisas que têm que ser muito faladas, que é quando se eu estou insegura, eu dizer, olha, eu sinto-me inseguro, eu sinto saudades tuas, eu sinto a tua falta, tenho receio que tu já não me desejes. Nós temos de falar sobre isso, que é para a pessoa poder dizer assim, olha, não sinto que isto tenha a ver connosco, não é? Acho que isto tem a ver com esta fase da minha vida que eu estou a passar, e não é preciso ser uma gravidez, é um problema no trabalho, não é? O trabalho também é uma coisa que influencia muito a nossa vida, nós passamos o nosso dia inteiro no trabalho, há pessoas que têm relações péssimas laborais, muito tóxicas, e nós somos pessoas, nós não saímos de uma porta e esquecemos tudo o que está ali, não é? Portanto, nós somos influenciados por muita coisa, e nós não temos botões em que dizemos, agora sou a Vânia que entra em casa, amanhã sou a Vânia sexóloga. Não, as coisas não funcionam assim. Claro. Nós somos um todo. Era giro, mas não. E nem sempre é fácil desligar o botão. Não, há muitas vezes que não é fácil. Eu tenho aqui, Vânia, desculpe, só porque muitas vezes eu sinto que os homens têm que ser a máquina, ou acham-se a máquina. Eu acho que também já começa a ser a altura de falarmos que os homens também estão cansados. Também às vezes não apetece só aos homens, e eu acho que homens têm muita dificuldade em assumir este lado. Não me apetece, também estou com problemas no trabalho e também não estou concentrado, não consigo neste momento ter relações sexuais. Isto isto devia começar a falar mais deste lado. O homem também pode cansar-se e estar exausto e estar... Sem ser uma falha. Sim, sem ser uma falha, claro. Claro que sim, só que antes de chegarmos a este patamar temos que chegar ao outro primeiro, que é o homem tem o direito a estar triste, o homem tem o direito a estar envergonhado, o homem tem direito a ter medo, não é? Isto tem que ser uma coisa ensinada às crianças desde cedo. O homem tem que perder o receio de falar do que sente. Porque é que os homens não são mais ensinados a falar de emoções? Quando às vezes as mulheres dizem, eu não consigo arrancar nada, ele não é sensível. Os homens são educados para não ser sensíveis. Os homens são educados para ser fortes. Ainda este verão eu tive com uma criança de 5, 6 anos que me disse que o pai via filmes de terror com ele, que ele disse ao pai que não gostava de ver porque lhe dava medo, e o pai disse depois, mas tu és um homem, não é? Portanto, esta ideia de que os homens têm que ser fortes e têm que ser muros é muito complicado, mas a verdade é que nós próprias mulheres também, entre aspas, nos penduramos um bocadinho nessa resistência masculina, que é, ok, ele é ali o meu porto de abrigo, não é? Eu espero que ele seja, sim, não é, forte. Que ele se aguente. Porque quando um homem não se aguenta, é muito complicado nós vermos o homem chorar, é muito complicado nós vermos o nosso parceiro fragilizado. Nós próprias, como nunca tivemos, não temos esse papel, não é? Nós também não fomos educadas para isso. Exatamente. E depois, quando chega a intimidade, não é? O homem dizer que não,
Tipo, se uma mulher sai 3 ou 4 vezes com o homem e não acontece nada, e ela tenta e não acontece nada, as amigas todas já estão a dizer assim, olha, tu vê lá, que ele se calhar é gay. Pá, como é que, não é? Tu vê lá, e um homem que a mulher chega, meta a mão, apetece-lhe ter sexo, e o homem se vir para o outro lado e diga, ai, amor, hoje dói-me a cabeça. A mulher não dorme mais. Dor de cabeça. Tem outra. Não é? As mulheres têm muita dificuldade em lidar com isso. E eu costumo muitas vezes, quando estou com mulheres, dizer, metam a mão na consciência. Quantas vezes é que vocês já fingiram que estão a dormir? Não é? Tipo, ele está a tocar e vocês tipo, não se mexem, não respiram, que é para ver se ele desiste. Não é? Pronto. E é dor de cabeça, é dor no pé, é dor na coluna, é dor em todo o lado. Até vão para a cama mais cedo, que é para ver se ele não... Pronto, um monte de estratégias. Elas metem as crianças na cama, elas vão dormir com o filho porque está cheio de medo, não sei de quê. Pronto, tudo. Eu deixo todas as estratégias para não acontecer sexo. E depois os homens, há um dia que não querem, e as mulheres questionam, porquê? E a verdade é que eu tenho muitos homens que me confidenciam que têm baixo desejo. Ou porque consomem muita pornografia, não é? Um homem que se masturba todos os dias a ver pornografia, é normal que tenha menos desejo. Certo. Porque, ok, apetece-me, vejo ali uma coisita, tal, está feito, não é? E há muitos homens que consomem muita pornografia, que é outro problema para as mulheres. Que é como o meu marido está a fazer uma coisa destas sozinho. Então para que é que eu sirvo? Não é? A pornografia, eu não gosto de diabolizar a pornografia. Acho que ela tem uma função, tem também uma função positiva, como também se for em excesso terá uma função negativa, mas a masturbação é ótima com ou sem pornografia. Acho que faz muito bem, não é? As pessoas aprendem a conhecer o seu corpo. Ora, se um homem não tem sexo durante um mês, não pode estar depois a demorar 10 minutos num coito, não é? Portanto, a masturbação ela é muito útil e as mulheres não devem achar que o homem se masturba é porque ele não tem interesse por ela ou porque não tem sexo o suficiente. Não. O homem masturba-se porque é bom e acabou. Pronto. Da mesma forma que nós também devíamos fazer mais vezes. Exato. Também devemos pensar exatamente. Pronto. Mas realmente há sempre aquela ideia de que ele não está a trair se o faz, não é? A maior parte dos homens faz às escondidas, às vezes quando é apanhado cai o carne e a trindade, pronto, e não, porque estamos a falar de um tipo de prazer completamente diferente, não tem nada a ver com a relação sexual, não é? Serve para a fantasia, serve para o autoconhecimento, pronto, é positiva. Agora, realmente, os homens não têm um botão de on e off, não é? O homem, quando falha, também por conta desta pressão, as coisas tornam-se mais complicadas. Não é? Há homens que suicidam por causa das questões sexuais. A masculinidade é uma coisa tão forte, por algum motivo, tudo o que seja, balneários masculinos, o pénis é a grande referência do homem. Qualquer coisa que aconteça no seu pénis, aquilo é uma coisa muito complicada, não é? Um homem que tem o azar de ter um pénis pequenino, é muito complicado de gerir a autoestima deste homem. E então se a mulher fizer algum comentário, porque antigamente o homem não se preocupava muito porque ela só tinha visto o pai que era o dele. Agora não, agora há mulheres que olham e dizem assim, desculpa lá, mas não vai dar. Pá, não, porque, né? Há mulheres que já fazem isto também, não é? E homens que ficam depois completamente destruídos. Claro. Não é? Porquê? Porque é realmente ali a grande referência que existe desde cedo, não é? Os meninos nascem e há uma valorização logo do seu pénis e dos testículos, que é uma coisa que não fazemos às meninas. Nós incentivamos os meninos a fazer xixi na rua, a pôr o pénis para fora. Pronto, enquanto que as meninas esconde. Exatamente, pronto. Por isso é normal que qualquer falha os homens procurem uma solução, o que também é perigoso, porque temos muitos homens a consumir coisas perigosas que são compradas na internet e que podem ter consequências muito graves, não é? E o grande conselho é, se têm uma dificuldade, procurem ajuda, não se metam a tomar coisas, porque depois a coisa pode correr muito mal, não é? Por estar a tomar uma coisa quando não existe uma verdadeira disfunção ou um comprimido que se comprou na internet, sabemos lá nós o que é que aquilo tem lá dentro. Portanto, sempre que há uma dificuldade não significa uma disfunção e é normal as pessoas terem uma falha, todos temos. Não devemos valorizar demasiado, porque senão entramos aí
num círculo Sim. bem complicado, né? E às tantas, quando o homem começa a dizer não consigo, não consigo, não consegue mesmo, porque Claro. está tudo zero, não é? E é normal haver dias em que estamos mais bem dispostos e outros dias que não estamos, não é? E é incrível como nós funcionamos tanto na ditadura dos números. É a ditadura dos centímetros do pénis, é a ditadura do quantas vezes fazes por mês, porque se não for... É incrível, realmente nós funcionamos dentro sempre desta ditadura do tenho de ter aquele padrão. E depois não aproveitamos quando o temos. Exato. Não aproveitamos. Não estão tão focados nestes objetivos, como se estivéssemos numa competição, Sim. que depois não vivemos as Muitas coisas. vezes é como, temos que atingir o orgasmo ao mesmo tempo. Porquê? É alguma prova olímpica, Exato. não é? Temos que fazer sexo todas as semanas. Porquê? Então, e se fizermos 2 ou 3 vezes num dia, porque temos que bater ponto ali em alguma coisa? Portanto, estas coisas, tipo, as mulheres têm orgasmos múltiplos. Há mulheres que não têm um, há mulheres que não têm nenhum. Não é? Há mulheres que sentem prazer, mas não conseguem atingir o orgasmo. Esta coisa de que somos todos sexualmente muito ativos também é uma grande mentira. Não é? Porque as pessoas acham sempre, nós é que fazemos pouco, os outros fazem muito. Eu conheço imensos casais que estão meses sem ter sexo. E se as pessoas estiverem bem, tudo bem. Pronto, é aquela altura, uma fase. Não é porque a Vânia disse, sexo não é só penetração. Exatamente. Porque depois é muito também, não, é penetração. Não, tudo o resto não é sexo. Não existe. Sim, não é? Porque quantas vezes eu falo com os jovens, eles dizem, não, nunca tive relações sexuais. Porque é muito interessante, porque o conceito de relação sexual também está muito associado à penetração. E foi muito interessante que eu fiz parte de uma campanha da HPV e eu ia ao lado de uma enfermeira, a enfermeira começava a formação com os jovens e depois dizia, as relações sexuais, é um vírus que se transmite em todas as relações sexuais. E na segunda turma eu pensei assim, eu acho que eles não sabem o que é que são relações sexuais. Vamos perguntar. E a enfermeira disse-me assim, acha? E eu, vamos ver. E quando perguntámos, eles não sabiam realmente, eles achavam que era só penetração. Eu disse, não, se vocês tocarem com a vossa mão no pénis e se for a seguir tocar na vulva, apanham HPV. Se vocês estiverem deitados em cima um do outro a roçar-se, apanham HPV. E elas assim, a sério? Eu, sim, não é? Portanto, como há pessoas que acham que sexo oral não é relação sexual. Porque passámos de um patamar em que as mães diziam, atenção, que isso são coisas muito íntimas, quando se conseguia falar com as mães sobre isso. Exato. Tipo o sexo oral, o sexo anal, é tudo coisas muito íntimas. Hoje em dia, há jovens que ainda não deram um beijo na boca e já têm a boca noutro sítio. Por isso é mesmo preciso explicar que é tudo relação sexual. Exatamente. Não é? Claro, a partir do momento em que nós nos tocamos, não é? A masturbação, a heteromasturbação, quando eu toco no pénis do meu parceiro ou na vulva da minha parceira, eu estou a ter uma relação sexual. Claro. Eu não estou a ter coito penetrativo, mas estou a ter relação sexual. Porque as lésbicas então quase não tinham relações sexuais, certo? Porque a ideia que as lésbicas usam coisas para enfiar na vagina também é uma ideia errada. Há muitas lésbicas que não enfiam nada em lado nenhum. Da mesma forma que os gays muitas vezes também não têm penetração. Nós é que temos sempre a falsa ideia que as coisas funcionam assim. Que se resume a isso. Eu já conheci casais que as mulheres tinham, por exemplo, vaginismo, que é uma contratura involuntária da vagina em que não há ou há muita dificuldade na penetração, o que causa muita dor. E as mulheres optaram, por exemplo, por sexo anal ou por ou masturbação. E só quando precisam de uma gravidez é que vão à procura de ajuda, porque até lá o casal habituou-se àquela prática. Eu costumo dizer, eu gosto de frango, vocês gostam de frango. Mas vocês podem gostar de frango de cabidela, eu posso gostar de frango assado, porque é que temos que comer todos a mesma coisa? Completamente. Desde que sejam felizes. Desde que estejam felizes. Desde que seja consentido, é o que eu costumo dizer. Claro. Desde que seja consentido e que não seja nenhuma prática de crime, tudo é permitido. E aqui, Vânia, vou permitir-me saltar para quase um daqueles kits SOS que nós gostamos de deixar nestas entrevistas, que é, se chegam estes desafios, a parentalidade traz novos desafios, traz novos
entraves, entre aspas, à prática das relações sexuais, porque antes era quando me apetecia, agora se calhar tenho de pensar mais quando é que pode ser, quando é que dá. E a pergunta é, nós temos de começar a permitir-nos pensar que o tempo em casal não é um capricho, é uma das, digamos, uma das medidas que pode contribuir para uma boa relação, para um bom relacionamento e para que o casal supere estes desafios de uma forma positiva? Claro, vamos ver uma coisa, eu sou filha de um casal que nunca me deixou em lado nenhum para fazer seja o que for, mas eu não acho que isso seja positivo. Eu acho que os casais têm que ter férias sozinhos também, têm que ter os seus programas sozinhos, às vezes há a possibilidade de ter a retaguarda pela família, outras vezes não há, não é? E o casal não pode perder-se só na sua figura parental. Não é? A partir do momento em que nasceu a criança, eu agora sou a mãe. Não, eu tenho que continuar a ser a mulher. Ele não é só o pai, ele também é o pai. Mas não podemos perder isso, não é? É um bocadinho como a história do príncipezinho, temos que continuar a cativar-nos. Claro que eu percebo as famílias em que isso não acontece, e que são felizes, não é? Da mesma forma que há bocadinho disse, na maior parte das vezes, as crianças trazem afastamento da intimidade. Não estou a dizer que causam afastamento familiar, não é? Sim, isso? exatamente. Não é? Pronto. Mas é importante haver esse espaço de privado, é importante continuarmos a fazer uma coisa que gostávamos de fazer antes. Tudo bem, se der também prazer com as crianças, perfeito, mas tem que continuar a haver um espaço de privacidade. Por isso é que eu defendo tanto que as crianças tenham o seu quartinho, o seu espaço. Acho que isso é extremamente importante. Continuo a defender que é importante que as famílias tenham espaço de privacidade em casa. A casa de banho, sabemos que é muito difícil os pais estarem sozinhos nas casas de banho, não é? Todos os pais e mães me contam isso, mas há necessidade de começar a limitar e que as crianças percebam desde cedo que uma porta fechada que não se abre sem bater. E os pais também devem fazer isso em relação às crianças, não é? É muito importante estes limites irem aparecendo logo, porque as crianças também precisam de aprender o que é o público, o que é o privado desde muito cedo. E então eu acho que temos que investir nisso, temos que continuar a investir nisto, da mesma forma que as mulheres têm que encontrar tempo para elas, não é? E têm que, isto agora é uma provocação, e as mulheres não vão gostar de ouvir o que eu vou dizer, têm que aprender a partilhar as tarefas, e há muitas mulheres que não sabem fazer isto. E porquê? Porque foram educadas a achar que elas é que são capazes de fazer. Por exemplo, eu conheço muitas mães que se vão a algum sítio e deixam tudo preparado aos pais, mas os pais não sabem vestir umas cuecas nas crianças, não sabem que vestir umas meias. Mas vai para a escola com a fita não sei das quantas, não leva tudo. Não, se for a mãe a fazer tudo, aliás, se for ela a tomar a iniciativa para fazer tudo, quando é que o pai vai ter a oportunidade para fazer alguma coisa? O pai dá bem, mas não esfrega bem a cabeça. Não faz mal, não é? O pai vai à consulta da criança, chega e a mãe pergunta, então como é que correu? E o pai diz, tudo bem. E a mãe diz, como assim tudo bem? Mas o que é o tudo bem? Então, está tudo bem, não é? Eu tenho um amigo que é pediatra e que diz uma coisa fabulosa. Eu sempre que tenho uma última consulta e é um pai sozinho, eu fico sempre feliz. Porque aquilo é super rápido. Eu digo, olha, o puto está bem e tal, está fixe. Boa, tal. Pronto. A mãe não, mas já cresceu mais algum centímetro, mas perdeu peso, mas somos diferentes, claro, não é? Claro. Agora, os pais têm que também ter mais espaço para a paternidade. Isso tem que começar desde o início. A mãe apodera-se do bebê e o pai não tem espaço, coitado, né? O pai não, a mãe já o trouxe 9 meses com ela. E a criança nasce e o pai não tem espaço quase para fazer nada. Quem é que escolhe a roupa dos bebés? Quem é que arruma as coisas nas gavetas? A mãe que quer fazer tudo. Eu pergunto às mulheres, mas quem é que decidiu pôr os talheres aqui dentro desta gaveta? São as mulheres. Quem é que decidiu onde é que se guarda os lençóis em casa? São as mulheres. As mulheres são educadas para decorar a casa.
E os homens vivem lá a vida inteira. É para fazer manutenção, os homens é para consertar. É só entre Mas isso tem que ser dividido. completamente. Porque é que são sempre as mães que são as encarregadas de educação? Olha, agora no outro dia fui a uma palestra, eu vim de lá mal disposta. Porque a dada altura o estudo dizia que as mães são como é que é? Que as crianças que têm mães com menos habilitações são crianças que têm mais dificuldade na escola. E eu pensei assim, então e os pais? Pois. Porque dizia mesmo mães. E depois eu questionei a investigação e a resposta foi porque as mães é que são as encarregadas de educação. E eu, desculpe, esse estudo é muito enviesado. Se vocês não avaliaram os pais, como é que podem? Não, porque realmente quem ajuda a fazer os trabalhos de casa é 99% são as mães que vão à escola, os pais nem sequer sabem o nome nem da educadora, nem do professor, nem... Pois, então está mal. Porque é que são as mulheres que faltam para ir com as crianças às consultas? Porque é que o pai não diz, olha, desculpa, mas hoje vou eu? Não é? E porque é que não há essa partilha mesmo? Agora, e muitas vezes a responsabilidade também está nas mulheres, porque é aquela coisa de, mas não faz daquela maneira, não faz tão... Como assim? É pai. Sim, claro. E é muito importante para a criança a ligação à figura masculina do homem. E eu vivo com um educador de infância, que é uma coisa muito rara, não é? E eu vejo a ligação que os bebés têm com ele. Não é? Ele está em creche e vejo que é uma ligação diferente da ligação que é estabelecida com as mulheres. E é extremamente importante. Ele tem um pegar diferente, ele tem um cuidar diferente, ele tem uma voz diferente, não é? Tem umas mãos diferentes, é tudo diferente porque é outro género, outro sexo. Claro. E é extremamente importante a figura masculina. É muito interessante ver a interação das crianças com as figuras masculinas. Claro, e eu acho muito engraçado, até por exemplo, na escola da Amélia, como há a maioria figuras femininas, as figuras que, por exemplo, o professor de música, a parte mais dos bebés para a parte mais física, chamaram figuras masculinas, ou seja, foi a forma que encontraram também de integrar na vida daquelas crianças a figura masculina, porque faz diferença, somos todos diferentes e tem impacto no crescimento. Não, e cá está, e existem muitos projetos que trabalham a questão da parentalidade masculina, não é? Com o objetivo não é de responsabilizar o homem, mas dar espaço ao homem para fazer. Eu acho maravilhosas as experiências, por exemplo, das licenças de maternidade dos homens ficarem às vezes mais tempo em casa que as mulheres. Isto em Portugal é impensável ainda. Eu fui a um congresso onde o diretor da empresa disse que iam implementar um projeto e que iriam oferecer aos pais que tivessem filhos naquele ano uma licença maior. E ninguém quis. Porque, o que é que os meus colegas vão pensar? Sim, não é? Tipo, por exemplo, as minhas colegas no trabalho têm todas redução de horário por causa dos filhos e o meu colega, que é o único rapaz, não tem. Eu disse, mas porquê é que tu não pedes? Eu disse, não, mas tu tens direito, tu tens um filho com 4 anos, porquê é que tu trabalhas até às 5 se podes trabalhar até às 3h30? Vais buscar o teu filho mais cedo ao infantário. Mas ainda existe o estigma, não é? O homem. E eu vi isso quando comecei a relacionar-me com o meu companheiro, não é? Tipo, o quê? Ele faz o quê? Educador de infância? Mas profissão, muda fraldas? Mas porquê? É diferente de ser piloto de avião? Eu quando entro lá penso, tem que ser uma pessoa muito especial para conseguir fazer isto, porque completamente. Pensamos isso todos os dias. E já fico num estado de nervo, eu às vezes quando chego, é muito raro ir lá, mas eu vejo 2 bebés a chorar ao mesmo tempo e já me dá vontade de fugir, não é? Não sei o que é 5 ou 6. A fazerem cocó, a sujarem uma fralda tudo ao mesmo tempo, não é? Não. Portanto, acho que é uma profissão, já para não falar, que é uma idade tão importante da vida das crianças. Os primeiros anos são tão importantes. Nós valorizamos tão pouco o pré-escolar e a creche, não é? Não é um depósito. É onde se dá as maiores aprendizagens. Completamente. É o andar, é tirar a fralda, é o falar,
Comer. Não é? Então- As necessidades É a base. básicas aprendem-se a satisfazer naquele momento. Um bom pré-escolar é a base para o resto, não é? E nós descredibilizamos muito o trabalho destes profissionais que ensinam tanta coisa, não é? Porque nós temos bebés que estão na escola desde as 7 da manhã às 7 da tarde. Nós Não é? reconhecemos isso e por isso valorizamos muito quem fica com a nossa, porque tem um papel tão relevante no sentido do tempo, do peso de tempo que tem na formação daquela pessoa pequenina. Por isso nós, aliás, saímos lá todos os dias a dizer muito obrigada. Exato. Sim. Vânia, para terminarmos, e até porque estamos a falar aqui de idade e é onde bom. vai bater a pergunta, quando é que devemos, nós temos a Amélia que tem 2 anos, quando é que devemos começar a falar com ela sobre sexualidade? Nós começamos a falar de sexualidade a partir do momento em que engravidamos. Pois. Porque nós vamos interagir com esse bebê que está a crescer dentro da barriga, não é? Interagimos de forma diferente se for um menino e se for uma menina. É muito interessante. A forma como falamos, o tom de voz com que se fala, se estiver na barriga um menino ou uma menina, é diferente. Daí eu achar muito interessante que não se saiba até ao nascimento. Acho que eu acho essa ideia interessante, não se condicionar logo. A questão do que é que nós escolhemos para o nosso bebê, as fantasias que fazemos, as roupinhas que escolhemos, e é muito difícil. Os pais que querem fazer a coisa de uma forma mais neutra têm dificuldade, porque para as meninas continuamos com os universos rosa, não é? E para os meninos com o universo azul. Depois, quando a criança nasce, a forma como ela é tratada também já fala em sexualidade, qual é o papel do pai, qual é o papel das figuras masculinas que me rodeiam, qual é o papel das figuras femininas que me rodeiam. A criança vai crescendo e vai aprendendo com tudo o que observa, e nós, sem estarmos a falar de sexo, estamos num ambiente sexualizado, não é? Portanto, aquela ideia de quando é que vamos ter aquela conversa, quando as pessoas falam disso, normalmente estão a falar de sexo, não é? Exato. Quando é que vamos começar a falar de onde é que vêm os bebés? Quando é que vamos começar a falar que o pai tem um pênis e que a mãe tem uma vulva e uma vagina? Em relação ao corpo, desde cedo, não é? Eu estou a dar banho ao bebê, vou falando sempre do seu corpo, eu digo, quando os bebés começam a fazer aquelas gracinhas, onde está o nariz? Está aqui. Onde estão os olhinhos? Está aqui. Onde está o... Nunca se pergunta pelo pipi, né? Pronto. Mas também não é o pipi. É onde está a vulva da Amélia? Okay. A vulva está aqui, não é? Pronto. É muito importante usar os termos certos. Vamos fazer correções. Pronto. Às vezes as pessoas dizem assim, mas vulva é um nome mau. Não, vulva é o nome do corpo. Uhum. Ombro também é um nome feio, não é? Portanto, não há motivo nenhum. E quando nós usamos os nomes corretos, nós estamos a dar autonomia e literacia corporal às nossas crianças, não é? Ela vai dizer, eu tenho comichão na vulva, não vai dizer, eu tenho comichão no pipi, ou vai dizer, o tio, ou o avô, ou o amigo tocou ali. Portanto, ela vai ter capacidade para falar sobre o seu corpo, isso é extremamente importante. Uhum. Agora, claro que depois chega uma altura que a criança pergunta, está a tomar bem com o pai, diz, papá, porquê que o papá tem esta coisinha aqui, né? E o pai diz, então, o pai tem um pênis, né? Eu já viste que o pai tem um pé como a mãe, o pai tem uma mão como a mãe, só que chega aqui a estas partes do corpo, olha, as maminhas do pai são pequenas, as da mãe são grandes, tu quando fores maior as tuas maminhas vão ser maiores, porque és uma menina. E depois esta parte do corpo é diferente, não é? O pai tem um pênis com estas bolinhas, e que é por onde faz xixi, e a mãe tem um buraquinho, tem 2 buraquinhos, não é? Exato. Que servem para fazer xixi, depois a criança é maior, já dizemos, e que serve também para um dia fazer os bebés, não é? Pronto, e vamos falando das coisas com muita naturalidade. E claro que a criança vai sempre ter perguntas. A criança vai entrar na casa de banho e vai ver a mãe trocar um penso higiênico. Mãe, o que é que tu tens? E a mãe vai dizer, olha, as mulheres quando crescem, vai haver uma altura que tem aqui uma coisinha na barriga, que todos os meses acontece, que sai um sangue pela vagina. Pronto, mas isto depois, de acordo com a idade, vamos explicando. Claro. Nunca devemos dizer que é uma ferida, nunca devemos dizer que é uma coisa... Dói, pois. Eu tenho um dói-dói, quando fores grande também vais ter um.
Pronto, que é uma coisa muito agradável, não é? Então, mas eu vou ter um dói-dói todos os dias. Porquê? Porquê, não é? E o pai O não que é que tem eu um fiz de dói-dói. mal? Não, o pai não tem um dói, porque o corpo do pai é diferente, pronto. E os meninos, por exemplo, sabem que o seu pénis aumenta. Eu, quando falo com crianças com 4 anos, eu digo assim, olha, o que é que acontece às vezes? E nós podemos usar pénis, podemos usar pilinha se a criança souber o que é o pénis, não é? Porque eu costumo dizer que é como as bolachas na casa dos avós. As crianças sabem que na casa dos pais não comem uma bolacha antes do jantar. Mas na casa dos avós, se calhar, comem. Pronto. E na escola podem usar o pipi e a pilinha, mas em casa a gente usa a vulva e o pénis. Pronto. Porque às vezes os pais dizem, então, mas agora eu uso este nome em casa, chega à escola e usa outro. Não há problema nenhum. A criança tem que saber Associa. associar. Então, os meninos mais pequenos, eu digo, olha, vocês têm aí o pénis. Às vezes eles dizem o ténis. Eu, não, é o pénis. É a vossa pilinha. Vocês, pilinha sabem, não é? Não se chama pilinha, chama-se pénis. E tem umas bolinhas. Chama-se testículo. E uma professora que uma vez disse, isso é uma palavra muito grande. Disse, olha, professora, quando vão andar de autocarro chamam o quê? Ou vão à casa de banho e descarregam o autocolismo. Autocolismo não é uma palavra grande? Pronto, por isso é desculpas para não se usar as palavras. Testículo não é uma palavra difícil. Porque é que as crianças vão chamar tomatinhos àquilo? Pronto, também podem chamar bolinhas, mas o nome certo é testículo. Claro, claro. Então, dentro dos testículos, tem os testículos. E eu digo aos meninos, por exemplo, com 4 anos, às vezes o vosso pénis não fica grande. E eles todos sabem. Pois é, às vezes a minha pilinha fica maluca. Pronto. Não é? Imagina uma criança que diz, como é que se fazem os bebés? Tipo 5 anos. Não é? E se eu já tiver falado de partes do corpo, eu digo, olha, lembram-se quando a Vânia falou do pénis? Ele não cresce. Então, vocês já uma vez viram o pénis do pai? O pénis do pai é maior, não é? Também cresce. Não é? Porque ele tem um corpo maior. Então, quando as pessoas querem fazer um bebê, os pais normalmente falam de sementinhas. Eu não falo de sementinhas, eu digo que existem umas células mágicas. As células do pai estão dentro das bolinhas, que são os testículos. As células da mãe estão numa zona dentro da barriga, que são os ovários. Para elas se encontrarem, o pénis aumenta, entra dentro da vagina da mãe e deixa lá as células, que fazem uma corrida. Pronto, e depois explico o resto. Mas não estou cá a falar, nem cá há orgasmo, nem cá há casamento, nem que foi uma noite só. Não é isso. Não, claro, é tratar as coisas como factos. E uma vez, para eles. segundo o 4º ano, o pai foi buscar lá a biblioteca e ele disse assim, pai, tu enganaste-me, tu disseste que tinhas comprado a minha semente no Continente. Pronto. E eu pensei, eu espero que tivesse estado em desconto. Já dizia outro, novidades. Não, então há estas coisas, não é? E eu percebo, às vezes nós não sabemos o que responder. Claro, e às vezes somos apanhados desprevenidos. Às vezes tenho assim, já me aconteceu coisas engraçadas, não é? De pensar assim, o que é que agora vou responder? E às vezes há coisas muito difíceis. Dizer, o que é o amor? Oh, querida, isso é a resposta para um milhão. Ai, que máximo. A Vânia achei muita piada, porque para nós, a pergunta difícil é o que é sexo? Exato. Não, para ver, nós pais, lá está, queremos medo da outra pergunta. Não, mas como é que eu vou explicar o que é o amor? É porque o amor é uma coisa muito difícil de explicar, não é? Sentimentos tem tantas formas, claro. E depois há outras coisas difíceis, não é? Eu tive quando foi aquelas histórias polémicas da televisão, das violações, igreja, as crianças ouvem tudo, os pais acham que as crianças não ouvem nada, mas captam tudo, não é? Então a criança perguntou, ainda bem à frente de uma representante do grupo da Associação de Pais, professora, porquê é que os padres violam as crianças? E eu pensei, diabo, e agora o que é que eu vou responder? Não é? E eu pensei, bem, parei ali um bocadinho para tentar montar logo a resposta, não é? Porque temos que escolher. Eu disse, olha, então, mas porquê é que me estás a fazer essa pergunta? Porque eu vi na televisão que os padres são maus porque fazem mal às crianças, e provavelmente terá ouvido os adultos, não é? Eu disse, olha, amor, é assim, existem muitas pessoas que podem fazer mal às crianças, e essas pessoas podem ter muitas profissões. Pode ser o pedreiro, pode ser o senhor da farmácia, pode ser o professor, também pode ser o padre, não é? Porque o padre é uma pessoa. E há pessoas boas e pessoas más. Pronto. Também já tive uma criança que me disse, mas porquê é que os homens têm bebés? E eu disse, amor,
os homens não têm bebés. E ele vira-se para mim e diz-me assim, professor, mas é o que eu vi um homem numa revista com barba e tinha um bebê na barriga. E eu pensei, ui, um homem trans. Pronto, agora vou ter que explicar. O senhor não nasceu com um pênis. Pronto, expliquei. Olha, sabes, porque é assim, antes dele ser um homem, ele nasceu com os órgãos de mulher. E por isso pode ter bebés. Ele ficou assim a olhar para mim. É que ele quer ser um homem. Então porque ele não estava feliz em ser uma mulher. Pronto. Ele não fez mais perguntas. Às vezes não fazem mais perguntas. Se calhar lá está, basta-lhes o argumento ser feliz. Não é? Para mim é claro, é mais fácil quando perguntam, olha, como já porque a gente depois fica a saber coisas que se passam em casa. Porquê é que as mães gritam quando fazem sexo? Meu Deus. Porquê é que há mães que dão beijinhos na pilinha dos pais? Porque viram algo. Claro. Os pais também não nos dizem, e também às vezes convinha avisar alguém lá na escola que a criança viu alguma coisa, porque depois a criança vai contar. E aí pesa tanta vergonha, lá está outra vez. A pessoa pensa assim, eu não sei o que pus a boca não sei onde. E disto vem de onde? Sei lá, pode vir de muita coisa. Pode vir de uma coisa, porque antigamente isto era logo motivo para nos deixar alerta, não é? E deve-nos continuar a deixar alerta. Claro. E as crianças têm acesso a tanta coisa, não é? Eu tive um amigo meu que tem um filho com 4 anos que não sabia escrever a palavra sexo e falou para o iPad. E o iPad mostrou. Eu tive uma situação de um colega que trabalha numa comissão de proteção de menores que teve uma criança que pensavam que tinha sido abusada pelo tio, que era a pessoa com quem ele ficava depois da escola, e depois percebemos que ele via no iPad, o tio punha o canal dos bonecos e das coisas, ele gostava de ver Legos, e o tio mostrava-lhe os desenhos do Lego e depois percebeu que ele via pornografia com Legos, porque existe uma categoria de Lego porn, em que as figuras do Lego fazem posições e gemem. Certo. Portanto, hoje em dia temos que despistar tudo. É um irmão mais velho que vê e a criança viu, não é? Eu, pornografia, não tenho apanhado muitas crianças, mas, por exemplo, conteúdos, coisas de terror, muitas crianças pequeninas veem, muitas mesmo. Porque o meu pai está a ver na televisão e eu também vejo. Pois, mas o teu pai devia saber que a essa hora tu não vais estar ali e tu não é por ver esses filmes, não é? Lá está, há muita coisa que... E nós devíamos falar mais para também podermos aprender mais. Sim, nós pais. E eu daqui aproveito e faço quase uma conclusão com um grande agradecimento, porque é pequenino, daria muito mais para... Estaríamos aqui tempos sem fim, porque estamos sempre a aprender, que ainda temos muito por aprender. Por isso, Vânia, muito, muito obrigada. Obrigada eu e mais uma vez, acima de tudo, obrigada por vocês trazerem este tema, não é? Isto parece assim fácil, mas não é. Eu também tive uma educação muito conservadora e também foi muito complicado chegar até a esta especialidade em família, mas acho que é muito importante falarmos de sexualidade sem dificuldade. Aqui, talvez, falar de sexo sem dificuldade, de uma forma normal, porque é uma coisa normal, faz parte da nossa vida, não é? Nós todos temos sexualidade, podemos não ter sexo, mas temos sexualidade, não é? E desde os pequeninos aos mais velhos, a educação sexual é importante em todas as faixas etárias e todas as pessoas devem ter a oportunidade de ter a possibilidade de, em algumas alturas da vida, do seu ciclo de vida, ter um aconselhamento nesta área com profissionais que estejam habilitados também para trabalhar nestas áreas, não é? Portanto, também somos muito poucos ainda em Portugal, mas espero que no futuro possamos ser mais e possamos também integrar o Sistema Nacional de Saúde, que tanta falta faz. Completamente. Muito, muito obrigada. Obrigado. Repetido o devido agradecimento à Vânia, que, com tanta paciência, leveza e sentido de humor, alimentou esta conversa. Pergunta que se impõe: o que acharam da nossa performance? Ai, André, uma pessoa fala um bocadinho de truca-truca. Quem está connosco desde o início sabe a importância desta expressão e ele não aguenta as piadas e trocadilhos. Mas... Não aguenta? Vá, André. E agora, falando a sério,
Este é mais um assunto sobre o qual temos mesmo de falar, pelo seu inquestionável impacto no nosso bem-estar. Falar entre nós, casal, mas também com profissionais, quando sentimos que algo não está bem e não estamos a conseguir resolver. Os filhos trazem, muitas vezes, a necessidade de pensarmos sobre nós, sobre o que fomos, somos e pretendemos ser. Vai soar a frase feita, mas pronto, aqui vai. Essa necessidade pode mesmo tornar-se uma oportunidade. Mesmo que, no primeiro momento, pareça só que está tudo mal, tudo desarrumado. Há soluções para reorganizar tudo. Sim, e não vos vamos falar na IKEA. E também não vos vou fazer piadas fáceis com o verbo montar. Se bem que tinha aqui umas bem giras, mas pronto, siga rápido. Deixa estar, é a próxima. Vou simplesmente dizer, se vos apetecer, se fizer sentido, conversem connosco, partilhem como recordam ou imaginam, ou estão a viver esta fase de transição entre vida com e sem filhos. E claro, para aqueles que não sabem a importância da expressão truca-truca, aqui no Pais à Experiência, é só recordar os antigos. O primeiro episódio, penso eu, o primeiro ou o segundo episódio, e vão saber o que é o real truca-truca. Calma, não tenham expectativas altas. Sim, não foi em direto. Mas sim, é isso mesmo, vão até lá atrás, recordem todas as conversas com os nossos convidados e todas as nossas histórias. Mas a nós, Ana e André, um conselho, não nos levem muito a sério, porque, pronto, já sabem, somos pais à experiência.